Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho visto nos últimos dias a entrada de celebridades no debate político e algumas pessoas criticando essa iniciativa como se isso fosse um defeito para a nossa democracia e na verdade não é. É o contrário. É uma iniciativa que pode ajudar a mais pessoas trabalharem e discutirem a questão política no nosso país. Eu falo especificamente de dois posicionamentos ou duas iniciativas. O posicionamento do Felipe Neto, youtuber, muito conhecido, aí, principalmente no público mais jovem, e outro a live realizada no perfil da Anitta, da cantora Anitta, com a Gabriela Prioli explicando sobre política. Eu sei que são duas questões inicialmente muito diferentes, né? Um é um posicionamento muito firme aí do youtuber e convocando outros influenciadores na internet a se manifestarem, e outro é uma live com assuntos discutindo e ensinando um pouco mais sobre política. Mas elas têm uma coisa em comum, né? Esses dois posicionamentos, essas duas iniciativas têm uma coisa em comum. Ambas discutem a importância de se dividir o poder e explica que nós não vivemos hoje num império em que o presidente da República decide tudo e os outros poderes apenas obedecem. Ambas destacaram muito bem o quanto a Constituição, né, quanto a esse sistema republicano que a gente vive preza por essa divisão de poderes, né? Não existe essa coisa de que tem que fechar o Congresso Nacional porque eles não respeitam o que o presidente diz, ou tem que fechar o Supremo Tribunal Federal porque não deixam o presidente governar. Na verdade, Congresso, né, o Legislativo, Executivo e Judiciário governam o país conforme diz a Constituição. O Congresso foi eleito tanto quanto o presidente da República, e o Supremo é formado por ministros escolhidos pelos últimos presidentes sabatinados no Congresso, conforme manda a Constituição, né? E são essas três esferas de poder que determinam o futuro do país. E também no que diz respeito à questão da federação, né? Há uma divisão de poderes entre o governo federal e o Estado dentro dessa federação. Então é importante que essas iniciativas, tanto o posicionamento do Felipe quanto a questão da live da Anitta com a Gabriela Prioli, tratem desse ponto no momento em que as pessoas têm esse posicionamento tão radical, achando que há uma guerra entre os poderes, que a questão não é exatamente assim, né? Também destaco a importância da abrangência desses perfis, né? O que é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a informações sobre política, né? Felipe Neto e Anitta têm milhares de seguidores, milhares de fãs, pessoas que acompanham tudo aquilo que eles dizem, e eles conseguem chegar a pessoas que nós, que discutimos política, né, comentaristas de política, analistas políticas, jornalistas, não conseguimos chegar, né? Eles têm uma abrangência muito maior. E também por ter essa abrangência muito maior, esse alcance muito grande, um alcance orgânico, eles são capazes de chegar, de enfrentar inclusive essa máquina de fake news que a gente vive hoje e que as estruturas normais, que não tem essa quantidade de seguidores, não conseguem enfrentar essas hashtags que são criadas, essas notícias falsas que são espalhadas por meio de robôs, né? Só esse alcance orgânico de milhões de pessoas é capaz de contrapor esse tipo de iniciativa. Eu termino ainda destacando que eu lembro de um artigo do João Gualberto, que foi colunista do jornal O Tempo, lá em 2015, dizendo que o Brasil vivia uma democracia adolescente. E como um adolescente, as pessoas iam começando a se informar sobre política e davam opiniões muito simplistas, muito rasas e muito radicais, né? O adolescente, quando ele começa a saber das coisas, ele dá aquelas opiniões bem mais radicais. E com o tempo as pessoas tenderiam a aprender um pouco mais sobre política e conhecer um pouco mais, se interessar mais sobre isso, e começariam a dar posições mais ponderadas, né? Essas iniciativas em que trazem o assunto político a mais gente ajudam as pessoas a refletirem sobre política para que lá na frente deem posicionamentos mais adultos e mais ponderados, né? E por isso é importante que a política seja discutida de forma calma, transparente e em perspectiva, e não apenas na disputa eleitoral que a gente vê normalmente sendo travada pelos políticos profissionais, vamos dizer assim, pelos analistas profissionais de política. Um abraço para vocês e até mais.